Bom dia, meus amados irmãos. Estou passando aqui rapidamente, né, para deixar uma palavra para o teu coração, que eu falo que quando uma palavra ela fala conosco, a gente temos nossos anseios de passá-la à frente, né? Porque a palavra de Deus, eu falo, se eu ouvi-la e não praticar, não fizer uso dessa palavra, ela vai ser apenas a palavra. A palavra ela continua sendo a palavra, a Bíblia ela continua sendo a Bíblia, tem todo o poder. Porém, se eu não fizer uso desta palavra, se eu não fizer menção desta palavra, ela vai continuar sendo a palavra. Não vai fazer o efeito para mim, porque eu não pus em prática. Mas se você coloca em prática, você pode ter certeza. A palavra de Deus ela tem poder de curar, de libertar, de salvar, de restituir. E ela é a resposta de Deus para mim e para você. E hoje de manhã eu estava na minha aula de Muay Thai, né? Porque a gente precisa cuidar do espírito, da mente e do corpo. Nós somos um conjunto, né? Então tudo tem que estar bem. E meu professor é cristão. E ele estava com a Bíblia aberta, né? Na hora que eu terminei o treino. E quando eu fui ver, né, a passagem que estava aberta, assim, me chamou muito a atenção. E como essa mensagem ela ardeu no meu coração, eu quero transmitir ela para você hoje. Né? Às vezes a gente acha que Deus não tem feito, Deus não tem ouvido, mas até quando nós temos ouvido Deus? Eu quero que Deus me ouça, eu quero que Deus me responda. Sim, eu tenho necessidade da resposta de Deus, mas até quando eu, Acida, tenho ouvido Deus, tenho dado ouvido às palavras dele e seguido aquilo que ele tem me instruído, ou eu tenho ido nas minhas próprias vontades? Então vamos refletir. Vou ser breve com vocês, que está no livro de Jeremias. Alguém quiser ler na sua casa depois. Capítulo 7, de verso 23. Olha isso. Mas isso lhe ordenei, dizendo: dai ouvido à minha voz, e eu serei o vosso Deus. Olha o que Deus diz. Dá ouvido à minha voz, e eu serei o vosso Deus. E vós serei o meu povo. E andai em todo o caminho em que vós mandar, para que vós vá bem. Olha, presta atenção no conteúdo, no poder que esta palavra nos dá no livro de Jeremias, capítulo 7, verso 23. O que ele diz? Se tu dá ouvido à minha voz, quem é essa voz? A voz do Senhor. Eu serei o vosso Deus. Se eu dou ouvido à voz do Senhor, se eu ouço Deus, como que eu vou ouvir Deus? Deus ele está no céu, é soberano, é Deus, ele é Deus, mas como eu vou ouvir Deus? Quando você ouve a palavra de Deus, quando a palavra de Deus é ministrada, né? É Deus falando com você, é Deus falando comigo, é Deus falando contigo. Então, dar ouvido à palavra de Deus, dar ouvido a Deus também é ler a palavra dele e seguir o que ele nos pede. Lá em Deuteronômio 28, verso 1, se não me engane, fala exatamente: se tu tiver cuidado de guardar o mandamento do Senhor teu Deus, será bendito na entrada e será bendito na saída. Sabe o que ele está dizendo? Para você ir bem na tua vida, você tem que guardar a palavra dele. Guardar a palavra dele é viver, né? Eu posso falar para você 24 horas por dia, cuidadosamente de fazer aquilo que agrada ao Senhor. E ele diz: eu serei o vosso Deus. E se vós será o meu povo, e andei em todo o meu caminho, que em vós eu mandar, vos irá bem. Se nós seguir aquilo que Deus manda, se nós seguir aquilo que Deus nos instrui, se nós formos exatamente na direção de Deus, a palavra de Deus está nos dizendo essa manhã que nós irá bem. E esta palavra de Gênesis Apocalipse, né, ela é a palavra de Deus. Ela vai me instruir, vai instruir a você e bem. Como viver bem? Tem gente que pergunta: como que é viver bem? Viver bem é ter muito dinheiro, boa casa, bom carro. Tudo isso são consequências dos nossos trabalhos, frutos dos nossos trabalhos, dos nossos esforços que temos, né, que trabalhar, né, prosseguir. Eu sempre falo, o verdadeiro cristão, ele tem que trabalhar, ele tem que estudar, ele tem que crescer na vida para que as pessoas possam ver verdadeiramente, mediante tudo que nós passamos, existe um Deus que cuida de nós. Porque as pessoas acham que o cristão tem que ser pobre. Não existe isso. Se você trabalha, se você é honesto, se você paga seus impostos, se você paga suas contas, você tem que viver bem, sim.
né? Mas aqui, a palavra de fala também, viver bem é viver em paz. Por mais que você não possa ter a boa casa, o bom carro, o bom emprego, através do teu trabalho, porque você tem que ter isso através do teu trabalho, do teu suor, tá? Você possa viver bem com o pouco que você tem. Porque quando a gente vive em Deus, apóstolo Paulo falava, Senhor, a tua graça me basta. Quando eu penso que eu estou fraco, forte eu estou, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, assim, estar bem é independente do que eu posso ter. Do carro, da casa, se eu sou casada, se eu não sou, estar bem é comigo e Deus. É um particular. E Deus fala, se nós ouvirmos a voz dele, ele será o nosso Deus. Nós seremos o povo dele e nós viverás e irás bem. Fica com essa palavra. Dá ouvido à voz de Deus. Até quando você tem perguntado ou questionado a Deus, por quê? Na tua vida, no teu casamento, no teu trabalho, as coisas não acontecem. A palavra de Deus fala assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E a demais coisa vos sereis acrescentado. Sim, se eu busco o reino de Deus, a justiça, se eu oro, se eu medito na palavra, se também eu acordo cedo, eu me esforço, eu trabalho, corro atrás do meu dia a dia, você pode ter certeza, Deus vai acrescentar tudo o que eu preciso. Na vida física, espiritual, material, tudo. Porque Deus, ele supre as nossas necessidades. Não deixa que nada te abale nesse dia chamado hoje. Mas saiba que Deus é o Deus que supre a minha e a tua necessidade. Vou orar por você nesse momento. Soberano Altíssimo Deus, Pai amado, Pai querido, mediante a tua palavra, mediante a ti, eu quero colocar a vida, papai, dessas pessoas que nesse momento ouvem esta palavra e guarda na tábua do teu coração. Para que, Senhor Deus, o diabo não venha e não roube, mas que essa palavra venha ser alimento espiritual para a vida do teu povo. Senhor, sustenta a nossa humanidade, sustenta o nosso povo que se encontra fraco e abatido hoje. Que acha que Deus não tem ouvido. Mas primeiro nós temos que saber ouvir Deus. Se nós queremos sermos abençoados, nós temos que obedecer. E a obediência, Senhor Jesus, nos leva diante do Senhor em oração, para que Deus revele a nós o seu querer e a sua vontade. Ouvir Deus é buscar a presença dele a cada dia mais, estar atento à voz do Senhor, na sua palavra, até mesmo no canto do pássaro, porque o Senhor responde às nossas orações e o ouve aquele que o clama. Um coração contrito, Deus, a palavra do Senhor já nos fala que o Senhor é o Deus que ouve do céu e enviará o seu socorro. Eu abençoo essas famílias, eu abençoo o teu povo, ao Senhor que é Pai, ao Senhor que é Filho e que é Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Fica com Deus, que Deus te abençoe um dia de muita paz. Que Deus abençoe teu lar, a tua família, teu casamento, teu ministério. Não desiste não, tá? Ouve a palavra do Senhor que tu irá bens aqui nessa terra. Um grande beijo.